A Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos fechou ontem o seu plano de trabalho. Como era esperado, há um número significativo ali de deputados e senadores que são radicalmente da oposição e que farão tudo para travar as investigações, tumultuar as sessões. Será realmente e lamentavelmente uma CPMI, se continuar ou depender dessas pessoas, de baixíssimo rendimento, de pouquíssima apuração real dos fatos. Mas eles não são maioria, eles são minoria e foram derrotados. Ontem a senadora Elisiane Gama apresentou o plano de trabalho, ela que é a relatora da CPMI. E no plano de trabalho dela, aprovado por maioria, 18 votos a 12, eu achei muito interessante a linha de investigação que ela propõe. Por quê? Ora, vejamos. Os atos de 8 de janeiro, aqueles atos antidemocráticos, eles são resultado de um processo maior na história recente do Brasil. Eles são um ponto alto, a consequência da tentativa de um golpe. Não é, portanto, um evento isolado. Isso é muito importante a gente considerar. Houve um escalonamento, inclusive de violências, não apenas discursivo, não apenas simbólico, mas de violência que culminasse no 8 de janeiro. E veja você, além dessa construção histórica que é preciso que se refaça, há um outro aspecto muitíssimo importante também. Estes antecedentes históricos devem ser apurados, porque a questão principal não é apenas os atentados aos prédios dos três poderes. É claro que isso é relevante, já está aí, algumas pessoas estão devidamente investigadas, serão julgadas e, quiçá, punidas. Mas veja, não se trata apenas de uma violência contra prédios públicos. Tem isso, mas não apenas isso. Tanto é que, à época, o discurso muito forte que se ouviu é que se tratava de terrorismo. Mas não é apenas isso. Existe uma força simbólica e concreta muito maior, que era a derrubada dos poderes da República. E veja você, falava-se abertamente em uma intervenção militar, em uma nova ditadura, com o ex-presidente da República no poder. Então, por isso que é importante nós vermos o 8 de janeiro não como um fato isolado, mas como o ponto alto de um processo que vinha se construindo há vários meses, talvez anos. Se nós recortarmos ali, por exemplo, 7 de setembro de 2021. Mas observe, é claro que a CPMI não pode retroagir tanto, até porque precisa dos fatos determinados, né? Mas esse recorte histórico, ele é muito bem feito e necessário. Por quê? Para nós redesenharmos aquilo que levou efetivamente à tentativa de golpe. Daí veja o plano de trabalho da senadora, né? E aqui a nossa interpretação de porquê disso, como vocês ouviram, mas veja agora o que ela traçou aqui desse plano de trabalho. Primeiro, segundo turno das eleições e manifestações nas rodovias nacionais. Então ela quer ver, a CPMI quer investigar a atuação, por exemplo, do ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Anderson Torres, e do ex-diretor da Polícia Federal, Silvinei Vasquez. Vocês se lembram quando eleitores do Nordeste foram impedidos de votar. Aquilo dali, houve uma articulação, um planejamento, precisa ser investigado. Bem como os caminhões que estavam nas ruas imediatamente após o resultado eleitoral. Segundo, 8 de janeiro, planejamento e atuação de órgãos de segurança pública da União e do Distrito Federal. Então, isso precisa ser investigado. Terceiro, ataques à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária Federal e o aeroporto. Vocês se lembram disso? Os ataques que aconteceram na sede da Polícia Federal em 12 de dezembro. E depois aquela tentativa de explosão de um caminhão de combustível em frente ao aeroporto.
Isso também precisa ser investigado. 24 de dezembro. Acampamentos no QG do Exército, outro ponto de investigação. Tem que saber, né, identificar os nomes e os financiadores. Outro ponto, resultado das eleições. Pretende apurar as manifestações públicas e em redes sociais de agentes políticos contra o resultado das eleições. Isso aqui, se não fosse trágico, seria cômico, porque dentro da própria CPMI há parlamentares, deputados e senadores que questionaram não apenas o resultado eleitoral, mas o próprio processo eleitoral. Outro aspecto, o tenente-coronel Mauro Cid. Veja como a CPMI está no caminho certo. Tem um outro vídeo aqui no nosso canal que você verá que a Polícia Federal encontrou uma minuta de golpe no celular do Mauro Cid. Isso foi de ontem para hoje, tá? Que saiu a notícia. E essa minuta do golpe encontrada no celular do Mauro Cid é uma tentativa de imposição da GLO, da garantia da lei e da ordem, interferindo nos outros poderes. É um documento diferente do documento encontrado na casa do Anderson Torres. Este é um documento no celular do Mauro Cid. E, por fim, a atuação e participação das Forças Armadas nos acampamentos no QG do Exército. Então, esse plano de trabalho, na nossa perspectiva, ele é muito adequado, porque ele considera os antecedentes históricos que levaram ao 8 de janeiro. O 8 de janeiro, nós insistimos, não é um fato isolado. E precisam ser investigados pelo menos 4 linhas de investigações. Os que efetivamente estiveram lá, os que incentivaram, os mentores e os financiadores. Então, nós precisamos, de fato, trazer à luz todos esses elementos, a fim de que eles não mais se repitam. Uma tentativa de golpe de Estado. Agora veja os nomes, né? Já se tornou público aqui, e eu estou na matéria do G1, do Globo. A matéria tem por título: CPI mista dos atos golpistas aprova plano de trabalho. Veja linhas das investigações. Perdão, veja linhas de investigação. Assinada por Felipe Matoso, Beatriz Borges e Luiz Felipe Barbieri. Veja agora os 35 nomes. Eu não lerei os 35, mas pelo menos aqueles mais representativos do ponto de vista dessa política de tentativa golpista. Vamos lá. Ailton Barros, ex-major próximo de Bolsonaro. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. Augusto Heleno, ex-ministro do GSI. Vamos aqui. Jorge Teixeira Lima, delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Mauro César Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. E Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Há uma relação de 35 nomes, a matéria é aberta, você pode acionar. Mas certamente essa CPMI tem condições de nos ajudar a compreender realmente o que houve no 8 de janeiro. Nessas linhas que eu citei, tá? Os idealizadores, os incentivadores, os financiadores e os que foram lá tentar efetivar um golpe de Estado, essa tentativa de golpe de Estado. Então, isso é muito importante, inclusive do ponto de vista da nossa democracia, E a CPMI terá aí uma condição muito melhor do que houve na CPI da pandemia. Por quê? Porque na CPI da pandemia, os órgãos do Estado brasileiro não estavam exatamente funcionando em favor do combate à pandemia. É o caso à época do Ministério da Saúde e de outros órgãos de investigação, como a própria Procuradoria-Geral da União e etc. Agora é completamente diferente, porque a CPMI conta com uma investigação em curso da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal e do Ministério Público Federal.
Então nós temos condições sim de realizar ali um ótimo trabalho, sabendo quem eram de fato e o que pretendiam aqueles que estavam envolvidos no 8 de janeiro. Você que nos ouviu e que participou até agora, inscreva-se no nosso canal. Comente aí quais são as suas expectativas para a CPMI, o que é que você espera. E por fim, se puder, entre no nosso clube de membros, tá bom? Isso é importante porque ajuda a divulgar e ajuda no crescimento do próprio canal.